Esse Igossauro. Cara, esse Igossauro é maluco, é psicopata. Que Igossauro? É o que me falou pra assistir o Full Metal Alchemist. É o seguinte, são 3 histórias diferentes, né? E tal. Eu acabei de assistir a segunda adaptação. E tudo isso leva a uma questão. Esse escritor, ele é confuso, ele é depressivo, ele mistura muitas coisas, ele mistura Bíblia, alquimia, encarnação, budismo, shintoísmo, e é o seguinte, o escritor dessa história, ele, como posso dizer para você, ele sente muito vazio existencial, né? Ele montou toda a história, ele não soube terminar a história, e a história começou a ter, como fala, tramas dentro de tramas. Aqui na segunda parte aqui eu tô vendo eles chamarem o general deles lá de Fever. O pai do menino na outra história tinha ido para a Europa, tava fugindo da Primeira Guerra Mundial, os Zeppelins bombardeando Europa, lá, Inglaterra. E é o seguinte, a história ela tem um desenrolar sobre sacrifícios, percas, dramas, mas essas percas, esses dramas não têm validade para a vida de alguns, para outros tem validade. A vida é uma coisa vazia. São muitas discussões, e dentro dessas discussões, né, sobre a existência e a realidade, todos os problemas da realidade e o vazio existencial, né, que ele joga o tempo inteiro na cara dessas crianças. Essas crianças são tão idiotas que elas não conseguem entender isso, que no final da história fica a grande questão. Governantes que governam as pessoas para a morte, como fala, ganância, e tudo isso é tido pela ganância, pela fúria, pela ira, pela luxúria. Todos esses governantes são governados pelos seus sentimentos mais primitivos, mais internos. É uma história assim tão, como fala, tão confusa, né? Que é o seguinte, o escritor dessa história, ele é um cara extremamente inteligente. Ele sabe escrever uma trama, porém ele erra muito no roteiro. Ele não consegue começar e terminar uma história. Às vezes ele joga 10 histórias e não termina. Ele joga uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver na outra história, para explicar tudo. O que mais disso? Ele fica, como fala, cria um drama eterno, um suspense eterno, para você falar assim, não, agora a gente vai ter a nossa resposta. E aí as respostas são cada vez piores, são cada vez mais tristes. Tem a professora deles lá que sofre demais, eles sofrem demais, o pai dele sofre ainda muito mais por ter sumido, né? A culpa dele é gigantesca. E tipo, essa história também, tem zumbi também na história, não tem solução. É um vazio existencial complexo e incompleto. E a história, ela tem um monte de enigmas, tem um monte de coisas secretas dentro do contexto da história, não sei o que. Eu fiz as primeiras edições, mas eu tava tão cansado que eu não fiz as outras duas. Eu perdi a linha de continuação da lógica da história. E tipo, como posso dizer pra vocês aqui, o cara, ele faz uma salada, mas você vê que o cara é inteligente. Ele fala sobre política, sobre religião, ele fala sobre os conflitos disso, as consequências das vidas das pessoas, as crises que as pessoas têm. É uma história muito bem feita, é uma história muito conflitante, é uma história muito inteligente, é uma história com um contexto muito complexo e tal. E aí é o seguinte, eu assisti o Full Metal Alchemist, que é o primeiro. É mais ou menos assim. Eu assisti o primeiro episódio aqui de uma nova adaptação que muda todos os coeficientes da história. E você fica perguntando assim, mas será que o cara é falso, é isso, aquilo? Ele fez essa brincadeira nessa história, né, pra você mudar o seu ponto de vista da história. E eu não sei qual que é o final da história, quem que é o bom, quem que é o mal, sobre todas as tramas maquiavélicas, sobre quem está controlando tudo isso, né, que tem todo o poder financeiro, porque qual que é o nome daquela
aquele mulher que é um monstro, que ela é apaixonada pelo pai do Eric. A Júlia? Não, é a... esqueci o nome dela. O nome dela é até bonito. Ah, tem uma senhora lá que ela fica... que é a esposa do pai do Eric, é de verdade, não a mãe biológica dos meninos, né? Essa mulher, ela representa os grandes empresários da antiguidade que faziam os seus empregados trabalhar até morrer para a Revolução Industrial. E tipo, a história é o que? Você pega toda... como fala, todo o contexto do começo da indústria norte-americana e você converte ele tudo em uma falácia. Em vez de você colocar a pedra filosofal, como fala, representa o poder e a vontade das pessoas. Aquela mulher e o pai do Eric representam os grandes comerciantes. A política e o exército representa o poderio das pessoas. A religião representa a vontade das pessoas. E atrás disso as pessoas totalmente vazias, que tem tanto medo da sociedade que elas têm que seguir uma coisa que elas nem sabem se é verdade ou não, né? Então essa história, ela tem muitas mensagens, tantas mensagens que eu acredito que as crianças comuns não vão entender. Mas uma pessoa que sabe formular um roteiro, essas coisas e tal, vai entender isso. E você vê como fala, um vazio e uma coisa gritante dentro do escritor dessa história, né? E tipo, eu assisti essa história até o final. Teve um outro pessoal que pediu pra mim pra assistir, mas só que a outra história lá foi acho que o próprio Igossauro, ele pediu pra assistir, mas a problemática é muito mais negativa que essa. Essa daqui é um lado pegado muito mais filosófico de todos os problemas, mas o escritor ele não consegue dar a resposta. Ele joga assim, a vida é assim, a vida sempre te joga e você não tem reação nenhuma na vida e você sempre se sente culpado pelos seus erros, né? O escritor ele passou basicamente tentando traduzir como ele se sente em relação ao mundo. E você pega esse sentimento. Até mesmo a minha mãe, ela fala assim: eu vou dormir, não vou assistir essa merda. Ela tá assim, 10 minutos depois. É muita confusão, a gente tem que dar uma olhada. Eu não entendi. Ela fica assim, tem hora. Tá até raiva. Mas que é uma porcaria. Minha mãe odeia assistir novela. Eu não gosto de assistir novela, mas eu assisti uma novela. Mas por causa da trama, tá uma trama até legal. Mas o escritor ele deveria deixar mais objetivo a trama. Ele não deixa objetivo. É muita gente. É muito subjetivo. É o que eu falei, é um cara depressivo, suicida, que tem tendências homossexuais ainda. Quem que é aquele? Não, o escritor, não tô falando dos personagens, o escritor, né? Mas obrigado aí, o Igossauro. Eu já tô querendo assistir a parte 2 da segunda sequência e eu vou ver onde que eu vou achar a terceira história para assistir. São 100 capítulos cada história. Cada capítulo tem 15 minutos. Falei pra vocês, pessoal.